SED FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, da consultoria e da pesquisa. Para a realização da série de webinars, o ProSED FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, e a CSP, a Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste. Meu nome é Marcelo Mariano e hoje eu vou ser o moderador desse webinar. No webinar de hoje, o professor Dr. Luiz Fernando Bassi abordará as novas medidas trabalhistas que podem ser adotadas por empresas, especialmente as pequenas e médias empresas. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Luiz apresentará durante 45 minutos as novas medidas trabalhistas que podem ser adotadas por empresas, especialmente as pequenas e médias empresas. Na segunda parte, os participantes poderão fazer perguntas por 15 minutos. O professor Dr. Luiz Fernando Bassi é advogado há 12 anos e o sócio responsável pelas áreas do contencioso e consultivo civil e trabalhista do escritório Preto Advogados, fundado em 1991. O escritório tem como clientes empresas de pequeno, médio e grande porte, dos mais variados ramos de atuação. Com isso, atua como advogado em diversos tribunais do país, inclusive nas instâncias superiores, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho. Adicionalmente, é professor da Fundação Instituto de Administração nos cursos de MBA em Gestão Empresarial, Gestão de Negócios de Seguros e Previdência e Administração para Pequenas e Médias Empresas há mais de 10 anos. Com a palavra, o professor Luiz Fernando Bassi. Muito obrigado, Marcel, pela apresentação. É um prazer. Quero agradecer o convite feito pela FIA. Vamos lá falar desse primeiro webinar de uma série de 8 que a FIA está realizando para ajudar nesse momento tão difícil que é esse momento que estamos vivendo do coronavírus, do Covid-19, muitas incertezas, muitas leis sendo promulgadas praticamente todos os dias. Então, vamos falar aqui das medidas emergenciais com relação à área trabalhista, tá? Como o tema dizia, foram medidas do governo para ajudar as empresas nesse momento tão difícil. Notadamente as medidas provisórias 927 e 936. Eu vou começar pela medida 936, mas antes disso, acho importante dizer que as duas medidas provisórias que o governo editou, elas vieram no sentido de para esse momento de calamidade. Então, depois que foi decretada a calamidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque elas são medidas que vão vigorar apenas e tão somente enquanto tivermos o estado de calamidade. A CLT não foi alterada para sempre com essas duas medidas. São medidas apenas, a princípio, até 31 de dezembro de 2020, quando, a princípio, se encerra o decreto que colocou o estado de calamidade, né, que declarou o estado de calamidade. Então, essas normas não vão, de forma alguma, tá, mudar as relações de trabalho quando o estado de calamidade deixar de existir. Mas, enquanto eles existem, elas são extremamente importantes. Vamos falar de cada uma delas. Vamos falar primeiro da MP 936. Por que eu vou começar pela segunda MP e não pela primeira? A MP 936 foi a MP que o governo finalmente colocou dinheiro na história. Na MP 927, o governo colocou ali algumas medidas que as empresas poderiam adotar, que são medidas importantíssimas, como banco de horas, férias, antecipação de feriados, nós vamos falar de todas elas. Mas na 936, o governo trouxe o benefício emergencial, ou seja, se propôs ajudar as empresas financeiramente nesse momento tão difícil. Então, eu vou colocar aqui para vocês os slides e a gente vai começar a falar de cada uma delas, tá? Vamos lá.
Então, são as duas medidas, 936 e 927. Primeira coisa, o que é uma medida provisória? Alguns de vocês devem se perguntar, estou ouvindo o tempo todo uma medida provisória, o que seria uma medida provisória? Medida provisória é uma lei, né, que vem do governo, vem do executivo. E ela tem já validade, vigência imediatamente. Então, por que ela é importante? Porque o executivo vem, coloca a medida provisória e ali já passa a valer. Só que ela é uma medida provisória. O que significa esse provisório no nome? Significa que ela valerá apenas e tão somente por um período. Qual deles? 60, prorrogável por mais 60 dias. Então, se em 120 dias essa medida provisória não for aprovada, ela perde a sua validade. Tá, mas então, tudo que foi feito durante 120 dias, o que acontece? Se perde no tempo, eu não tenho segurança jurídica, então, para realizar os atos que a medida provisória trouxe? Não. Ela só vai perder validade dos atos praticados durante sua vigência se o Congresso, em 60 dias, por meio de decreto, falar nada daquilo que foi feito durante 120 dias valeu. Tá? Se o decreto não vier, essa medida vale. Via de regra, o Congresso não faz isso. Então, ainda que não tenhamos uma aprovação dessas medidas provisórias, eu espero que não ocorra, porque elas são importantes, até por uma questão de segurança jurídica. Então, é importante que o Congresso Nacional ande com as medidas e aprove-as. Uma vez aprovadas, elas vão virar lei, ainda que seja uma lei que vai vigorar por um determinado tempo, que é o tempo do estado de calamidade, já é uma segurança jurídica para os empresários. Tá? Então, vamos partir para cada uma dessas medidas. Então, vamos começar pela 936, como vocês podem ver aí na tela. Então, veio o benefício emergencial. Para quê? Preservar emprego e renda. Tá? E ela trouxe duas hipóteses: redução proporcional da jornada e do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Como que funciona cada uma das medidas? Nós vamos passar por cada uma delas, tá? Então, a empresa pode, diante da medida provisória 936, adotar duas medidas. Ou reduzir jornada de trabalho, nós vamos falar quais são as hipóteses, as percentagens, ou suspender o contrato de trabalho, tá? O prazo que a União tem para fazer o pagamento, porque o que vai acontecer aqui? A empresa vai adotar, então, ou a redução ou a suspensão. Nesse momento, ela vai comunicar em até 10 dias, tanto o Ministério da Economia quanto o sindicato de sua categoria, falando: olha, adotei uma das medidas, ou as duas, é possível adotar as duas medidas. Parte dos empregados ficam com o contrato suspenso, parte dos empregados ficam com o contrato reduzido. Então, ela vai lá e informa: ó, para X funcionários, ou para todos, eu reduzi ou eu suspendi. A União vai receber essa informação, tem que ser em até 10 dias, informar o Ministério da Economia. E aí, nessa informação, que vai constar lá os dados do empregado, enfim, e vai constar a medida que foi adotada. Aí o governo vai, então, ajudar financeiramente as empresas pagando parte do salário dos empregados. De onde vai sair esse dinheiro? Seguro-desemprego. Vai ser a mesma forma como se fosse seguro-desemprego, tá? Uma forma, ele só vai complementar a renda, nós já vamos falar, e no outro ele vai pagar o seguro-desemprego, porque a empresa suspendeu e parou de pagar o salário dos funcionários. Vamos lá falar, então, da redução do contrato da jornada e do salário. Na redução, nós vamos ver aqui no próximo slide, pode ser 25%, 50% ou 70% da jornada e do salário. O que significa? Eu adotei lá, então, 50% de redução de jornada. Significa que o empregado só vai trabalhar 50% do tempo. Se ele trabalhava 8 horas por dia, ele vai passar a trabalhar 4 horas. Com isso, também só paga metade de seu salário. Tá, e a outra metade? A outra metade, o governo virá e ajudará as empresas nesse valor, tá? Então, o empregado vai perder um pouco, porque as proporções, dependendo do salário, o funcionário não vai ter o mesmo valor
total recebido, mas ele manteve seu emprego, está lá trabalhando por metade da jornada e a empresa ainda continua pagando metade do seu salário. Ah, vou ter que reduzir 70%. Tudo bem, a lei permite. Permite 25%, 50% e 70%. Por qual período? Até 90 dias. 90 dias de quando? De quando começou o benefício. Então, dependendo da empresa, segunda-feira adotei a redução de jornada. Não dá mais, caiu realmente o meu movimento, não tenho mais como manter os funcionários trabalhando em tempo integral, vou colocá-lo numa jornada de redução de 70%. O que significa? Eles vão trabalhar 30% do período e por os outros 70% eles vão ficar em casa. Quem paga parte desses 70%? Governo, tá? Até 90 dias. Como que eu posso fazer isso? Eu vou precisar do sindicato nesse primeiro momento? Não. Vou fazer um acordo individual com até 2 dias de antecedência, tá? Então, vamos supor que... E a lei não fala, a medida provisória não fala se são dias úteis ou dias corridos. Falam só 2 dias. Então, a gente pode entender que são 2 dias corridos. Então, você informa hoje, entrega de regra sexta-feira, embora sexta-feira seja feriado, sexta-feira passaria a valer já, então, esse acordo individual. Em 10 dias, eu comunico o sindicato e comunico o Ministério da Economia, tá? Uma vez comunicado o Ministério da Economia, o Ministério vai ter, então, os dados do funcionário, e ele vai ter até o próximo período, né, de 30 dias, que vai fazer o pagamento para o funcionário. Provavelmente o funcionário vai ter que ir até a agência da Caixa, ou vai informar via internet, por aplicativo, uma conta bancária, e o governo vai lá e vai transferir esse valor que ele está ajudando o funcionário. O restante a empresa pagaria nesses 70%, tá? O prazo é de até 90 dias. Eu posso reduzir por apenas 30, por 40, por 50. A lei permitiu que eu reduzisse o contrato por até 90 dias. Perguntas que surgem. Posso reduzir no primeiro momento 25 e depois reduzir 50? Ah, e agora caiu mais 70? No princípio, sim. A lei não falou que, a medida provisória, desculpa, não falou que uma vez escolhido o percentual, é esse e não tem mais jeito, tá bom? Vamos lá, então, falar um pouco da suspensão do contrato de trabalho. Aqui não tem mais condições, a empresa não consegue nem 25%, nem 50%, nem 70%, ela precisa realmente parar as suas atividades, ou parar as atividades com relação a alguns de seus funcionários. Nesse caso, a lei falou, olha, tudo bem, vai suspender o contrato, mas o prazo vai ser um pouco menor, só 60 dias, tá? Em até 2 períodos de 30. Vocês podem escolher colocar primeiro 30 dias, ver o que vai acontecer com o seu setor, com o seu ramo de atividade, e depois, se for o caso, estender para mais 30 dias. Ah, quero fazer 60 direto, não tem problema. Ah, mas se nos 40 dias minha atividade melhorou, já acabou a quarentena, eu posso voltar a trabalhar, tenho vários pedidos. A lei permite que você convoque os funcionários. Então, pode escolher sim os 60 dias, e se for o caso, você chama os funcionários para trabalhar antes, nós vamos ver as hipóteses, que aqui você vai chamar com 2 dias, mas a gente já vai chegar lá, tá bom? Então, vamos lá. Da mesma forma, você tem 2 dias para, com antecedência, informar o funcionário. Vocês reparam que tanto na parte de redução quanto da suspensão, está escrito acordo individual. Isso é bem importante. Por quê? Na medida provisória 936, que é a primeira que a gente está falando, a medida trouxe a possibilidade de acordo. O que significa acordo? Uma vontade dupla. Então, não basta só a empresa querer suspender o contrato de trabalho ou a empresa querer reduzir. O empregado precisa concordar, é um acordo. Ainda que individual, não precisa, a princípio do sindicato, você precisa do ciente do acordo do funcionário. Ah, mas meu funcionário não concordou. Ele não quer reduzir o contrato dele, ele também não quer suspender, falou que por ele trabalharia, porque ele quer um salário integral e não tem jeito. Vai caber a dispensa sem justa causa. Tá? Não tem muito uma medida, não vejo aqui uma possibilidade de dispensa por justa causa, por ele não aceitar um acordo, não está dentro das hipóteses que a lei prevê no 482 da CLT. Então, nesse caso, a empresa terá que tomar uma medida mais radical, que é a
rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Okay? Importante dica aqui na parte de suspensão do contrato de trabalho. Se suspendeu, suspendeu. Não adianta falar para o funcionário, olha, fique em casa, minha atividade parou, vou ficar 60 dias sem ter nenhum pedido, nem nada. Manda lá o comunicado para o Ministério da Economia, manda para o sindicato, faz tudo certinho, e no dia a dia continua ligando para o funcionário, passando o pedido para ele, fala lá com o meu cliente. Não. Aí a lei falou, se tiver prova contrária, o empregador, no caso a empresa, vai ter que pagar os valores que ficaram por conta do governo, porque o governo não quer pagar ele o salário e a empresa continuar utilizando o serviço, ainda que remoto, do seu funcionário. Então, uma vez suspenso o contrato de trabalho, não se deve acionar o funcionário, em hipótese alguma. Claro, uma coisa de força maior, aconteceu alguma coisa na empresa, mas aí você convoca todos os funcionários. E não pode, no dia a dia, se aproveitar da suspensão e ainda assim, olha, pode fazer um relatório aí para mim, para a gente já adiantar? Isso não vai funcionar. Bem? E aí, o que vai acontecer se a empresa fizer isso? São aí as consequências. Pagamento imediato da remuneração do período, recolhimento dos encargos sociais, porque aí, então, vai deixar de ser suspensão, vai passar a ser salário, e penalidades legais e normativas. Aqui uma questão também bem importante, os funcionários vão ter que ter ciência disso. Uma vez suspenso o contrato de trabalho, pela regra geral, a medida provisória não trouxe isso. Mas uma vez suspenso o contrato de trabalho, suspende o período aquisitivo de férias, suspende o 13º, suspende o fundo de garantia, o recolhimento do INSS, ou seja, nesses 60 dias, e por isso que a lei por hora só 60 dias, vamos ver se virar de repente alguma outra medida, caso essa quarentena se estenda, mas por hora 60 dias, não vai correr tempo de aposentadoria. O contrato está suspenso. Pode ser que o governo mais adiante solte alguma norma falando, não, o período lá de suspensão, vou aceitar como período de aposentadoria. Mas, a princípio, não é essa a regra. Ou seja, não vai suspender apenas o salário, vai suspender também essas outras questões, que são fundo de garantia. Você não vai recolher os 8%, você não pagou o salário, como que você vai pagar os 8% do seu funcionário? Você não pagou o salário, como que você vai pagar o 13º proporcional? A medida provisória autoriza que as empresas deem ajuda de custo para complementar a renda. Empresas que assim desejarem podem fazer esses pagamentos apartados e a medida provisória deixou bem claro que não vai ter caráter salarial. Então, de repente, se o funcionário vai ter uma perda aí de R$ 500, R$ 600, você espontaneamente pode fazer esse pagamento, mas também não é obrigado. Vamos lá nos requisitos comuns, tanto a redução da jornada e do salário quanto a suspensão. É uma questão importante, tá? A medida veio e falou assim, olha, eu aceito essa suspensão, essa redução, mas para os seguintes empregados, aqueles que ganhem até, e a lei falou apenas, a medida provisória falou apenas assim, salário, não falou salário bruto, não falou salário líquido, de até R$ 3.135. Aí dúvidas já surgiram. É salário bruto? É o salário líquido? É o salário mais comissões, para aqueles empregados que ganham comissões? O adicional de periculosidade entra ou não entra? E o de insalubridade? Não ficou resolvido isso na medida provisória. Tá? As empresas vão informar o Ministério da Economia, provavelmente vão levar o salário bruto, vai constar lá a informação do salário e vai ser feito o pagamento. Ah, mas meu funcionário ganha R$ 3.000 de bruto e mais 500 de comissão. Passa do teto. Põe em suspensão ou não põe? Não há uma segurança jurídica nesse sentido. Pode-se entender lá na frente que os 3.000 eram suficientes. E tem uma questão bem importante. Uma coisa é um funcionário que ganhava R$ 2.000, por exemplo, de salário fixo, e mais 4.000 de comissão, no mês de dezembro do ano passado, onde nada disso existia. Então, o salário dele era 6. Depois, em janeiro, mais 3, então o salário era 5, enfim. Qual a comissão que ele ganharia efetivamente no mês de abril?
Então, ele tem um salário bruto de 2.000, somar-se-ia uma comissão. Qual? Então, vocês vão sempre ver o cenário anterior, sendo que as medidas provisórias são justamente para esse momento atípico que o mundo vive. Então, não faz muito sentido você ficar pensando num funcionário que ganhava muita comissão em outros meses e proibir dele ter essa suspensão ou a redução, né, da jornada, com base num valor que ele recebia em meses em que nada disso existia, em que o Brasil rodava normalmente. Bem? Também tem uma outra questão aqui. Vamos supor que você fez um acordo coletivo o sindicato, então você tem lá 20 funcionários. 15 ganham menos do que 3.135, mas 5 ganham mais. Aí você foi lá e fez um acordo coletivo, um acordo coletivo com o sindicato para aqueles 5 funcionários que ganham acima do teto de 3.135. Aí o sindicato fala assim, tudo bem, pode suspender o contrato, pode reduzir. Aí você vai lá e informa o Ministério da Economia. Pelo que nós estamos vendo no sistema, não tem como você colocar, por exemplo, esse acordo coletivo lá como informação. Então, como que o governo vai saber se as empresas que mandaram lá para o sistema, funcionários que, por exemplo, recebam 5 mil reais, eles têm direito ao benefício do seguro-desemprego, porque teve a suspensão, e eu tenho um acordo coletivo por trás, ou se eu não tenho? Como que o governo vai saber se aquela empresa tem ou não um acordo coletivo? Ele vai fazer o pagamento acima de 3.135 para todo e qualquer funcionário que aparecer lá, presumindo que há um acordo coletivo por trás? Ou não, ele vai travar todo e qualquer pagamento de funcionários que já pelo olerite, ali, pela informação, ultrapasse o teto de 3.135. Não ficou resolvido. Se por acaso o governo pagar para todos, pode ser que depois ele fiscalize as empresas e fale, olha, você me mandou lá 5 funcionários de 5 mil reais, eu paguei o benefício mesmo acima do teto, presumindo que você tinha um acordo coletivo. Me mostra um acordo coletivo. Pode ser que ele faça isso. Terá estrutura para tudo isso? Vamos ver, tá bom? Outro empregado que pode fazer essa redução. Aqueles com diploma de nível superior que recebam 2 vezes o teto do regime. Quem são esses? O que a reforma trabalhista em 2017 trouxe ficou conhecido como os empregados, os hipersuficientes. São aqueles que podem assinar várias medidas com seus empregadores, porque eles sabem muito bem o que estão fazendo. Ganham mais de 12 mil reais, têm ensino superior, não estão sendo enganados. Então, por mais que eu ganhe 18 mil reais, se eu tenho ensino superior e aceito a suspensão, e a partir de amanhã vou ganhar o teto do seguro-desemprego, que é o 1.800, ou seja, tive uma redução aí gigantesca. Hoje eu passaria a ganhar 10% do que eu ganhava antes. Mas eu tenho ensino superior e ganho mais que 12 mil, tudo bem, assinei, o governo não vai se voltar contra esse acordo. Então, esse pode ser no individual. Fora dessas condições, teria que ter um acordo coletivo. Mas, foi o que eu expliquei, talvez dentro da burocracia seja difícil o governo pegar aqueles funcionários que estão acima do teto e que ainda assim têm direito, seja porque fez um acordo coletivo, seja porque a empresa manda lá para o sistema e o governo vai pagar. Vamos lá, quando que ocorre o término da suspensão do contrato ou da redução da jornada e do salário? 2 dias corridos. De quando? Primeira hipótese, cessação do estado de calamidade. Como eu disse para vocês, por hora, o estado de calamidade vai até o dia 31 de dezembro. Pode ser que se estenda? Pode. Pode ser que cabe antes? Pode. Mas por hora vai até o dia 31 de dezembro. Se o governo, sei lá, em 15 de outubro, falar não tem mais necessidade de estado de calamidade, está revogado o estado de calamidade. Em até 2 dias, todos os empregados que estavam com contrato suspenso têm que voltar, com contrato reduzido também tem que voltar. No termo de encerramento, ou seja, escolhi 90 dias para redução da jornada e do salário. Encerrados os 90 dias, os empregados têm que voltar à sua jornada normal. Ou quando o empregador fala para os empregados, olha, vamos voltar, tá? Não é mais cabível essa suspensão,
já temos faturamento, podemos voltar às atividades, ou não, não é mais o caso de reduzir 50%, dá para a gente trabalhar normalmente. Então, ele comunica com 2 dias corridos, aqui ficou bem claro, são 2 dias corridos, os empregados vão lá, tem que necessariamente voltar para a empresa. Estabilidade, que é bem importante. Os funcionários que tiverem o seu contrato suspenso ou reduzindo em jornada e salário, adquirem uma estabilidade. Qual que é essa estabilidade? Do tempo em que isso aconteceu. Então, se, por exemplo, o funcionário ficou 60 dias com o contrato suspenso, ele tem estabilidade daqueles próprios 60 dias, até porque é o governo que paga sua remuneração, então a empresa está lá sem fazer nenhum pagamento, mas ao voltar tem 60 dias de estabilidade. Ah, mas e se eu quiser dispensar o funcionário nesses 60 dias? Eu não posso? Tem que ficar com ele? Vai que ele está fazendo cara feia? Não, não é isso. Você vai continuar podendo dispensar, por exemplo, por justa causa, se de repente volta da suspensão em 60 dias, o funcionário, 15 dias depois, comete um dos atos de justa causa, sei lá, agride o colega de trabalho, faz um ato de concorrência desleal com a empresa, enfim, as hipóteses que estão lá previstas, eu posso dispensar por justa causa sem problema nenhum. A justa causa, nenhuma estabilidade assegura, nem estabilidade gestante, mas não é um objeto aqui de estudo, mas a justa causa sempre pode. O funcionário não pode pedir demissão? Pode também. Ah, voltei da suspensão, vi que não era mais aquilo que eu queria, vou ficar então, vou pedir demissão, não quero mais continuar trabalhando na empresa. Tudo bem. A única questão que vai ter indenização se for dispensa sem justa causa. Neste caso, a empresa que não cumprir esse período de estabilidade, repetindo, se for de 90 dias, por exemplo, no caso de redução, de 60 no suspensão, 90 com suspensão mais redução. Essa hipótese também é importante lembrar, você pode suspender por 60 e reduzir por 30. Nesse período que você utilizou, se você se utilizou da medida provisória, você tem que garantir a estabilidade do funcionário. E aí estão os percentuais na tela, para o que a empresa vai ter que pagar a mais, afora as verbas rescisórias que já são devidas naturalmente, que ela vai ter que pagar a mais por conta de não ter cumprido o período de estabilidade. Bem? Vamos então para a medida provisória 927, foi editada antes, 10 dias antes da 936. Foi a primeira medida que o governo tomou efetivamente na área trabalhista e, nesse momento, como eu disse a vocês, não houve desembolso financeiro. Tá? O governo trouxe várias hipóteses várias medidas que as empresas podiam tomar, mas em nenhuma delas o governo entrou com dinheiro. Então, a partir daqui, são medidas que as empresas podem tomar, mas vão tomar com seus funcionários, mas não conte com a ajuda do governo. Aqui não há desembolso financeiro por parte do governo. Vamos tratar de cada uma delas. Primeira medida, teletrabalho, esse nome esquisito, a gente está acostumado com home office, né? Esse anglicanismo que a gente usa, adotou, já virou vocábulo nos nossos dicionários, o home office. Teletrabalho vem de telework, mas é a mesma coisa. É o home office, o famoso home office, que aí está como teletrabalho, que a lei adotou. O teletrabalho veio fortemente em 2017 com a reforma trabalhista, ainda no governo Michel Temer. Só que o teletrabalho da CLT, que continua existindo, tá? E que quando acabar o estado de calamidade, serão aquelas as regras para viger esse tipo de contrato que vão disciplinar o teletrabalho, o home office. Mas por conta da medida provisória, novas medidas podem ser tomadas nesse assunto, mas apenas e tão somente durante o estado de calamidade. Por exemplo, na regra geral, pela CLT, para que eu possa ter um funcionário que antes trabalhava na empresa e agora vai trabalhar em home office de verdade, né? Aquele que a pessoa realmente trabalha em casa todos os dias. Não, trabalha um dia em casa. Isso não é o home office, ele fica lá um dia em casa. O home office é aquele que a pessoa realmente só vai à empresa quando há muita necessidade, em caso de convocações, mas o local de trabalho dela
é casa. Na regra geral, a empresa tem que ter a concordância do funcionário para que isso aconteça, porque ele começou trabalhando na empresa, era isso que ele esperava, então ele vai continuar trabalhando na empresa. A medida provisória, por conta do desespero, né, precisamos resolver, de repente eu vou ter que fechar amanhã, eu tenho trabalho, mas meu funcionário nem pode vir aqui, é até perigoso, dependendo, enfim. Nesse caso, pela medida provisória, o funcionário não tem que concordar, tá? Não precisa concordar. O empregador pode, sozinho, decidir isso e o empregado tem que aceitar. Ele não pode falar, não quero, você vai trabalhar em casa, estou usando a medida para estado de calamidade. Então, não tem como, aqui não é acordo, aqui é imposição, vai trabalhar em casa. O empregado pode comparecer às dependências da empresa? Pode, eventualmente, tem que pegar um documento, tem que uma emergência, tudo bem, isso continua da regra e já vinha da própria CLT. Umas questões aqui que bem divisória. Comunicação 48 horas. Então, assim, em 48 horas o funcionário tem que já vai passar a trabalhar em casa. Muitas empresas, inclusive, já adotaram essa medida, porque é de 22 de março, então nós já estamos aqui em 8 de abril. Muitas empresas já estão trabalhando nesse sistema, avisaram com 48 horas, os funcionários foram trabalhar de casa. Tá? O empregador pode fornecer os instrumentos, tá, de trabalho. É até aconselhável que se forneça quando o funcionário não tem condições compatível, de repente precisa de um celular. Os empregadores têm tido essa sensibilidade, os equipamentos. Mas a lei não fala deverá, fala poderá. Então, de repente, a empresa não fornece, o funcionário que vai ter que se virar. A medida provisória, essa parte foi um pouco criticada, porque, pela regra, o teletrabalho, o home office, as empresas são sempre aconselhadas a não deixar o funcionário trabalhar fora da jornada, usar os equipamentos. Então, não acessar WhatsApp, fora do WhatsApp corporativo, né, fora do horário de trabalho, e-mails, enfim. Aqui, com a medida provisória, diante de toda essa situação atípica, veio um dispositivo expresso falando que a utilização dos aplicativos fora da jornada de trabalho não configurará tempo à disposição da empresa ou do empregador. O que significa isso? Não vai ter hora extra, tá bom? A regra já do teletrabalho, do home office, é que não tem a hora extra, ele foi colocado dentro das hipóteses em que não há necessidade de controle de jornada, mas as empresas sabedoras de como funciona a justiça do trabalho, muitas vezes fazem esse controle ainda que o funcionário esteja na casa dele, enfim. Bem? E tem uma atenção, é importante orientar o funcionário sobre as condições de trabalho. Então, ele tem uma cadeira adequada, tem um local salubre para trabalhar, tentar escolher um lugar da casa para exercer essa atividade, porque depois, de repente, ele pode ter uma tendinite, enfim, e aí vai ser uma doença laboral e a responsabilidade vai acabar sendo da empresa. Antecipação das férias individuais. Importante aqui, porque eu vou falar das férias individuais e das férias coletivas, que é esse outro slide. Veja que aqui a gente coloca antecipação e no outro concessão. E é bem isso que está na medida provisória e faz diferença. A medida provisória autorizou que se antecipe, que as empresas antecipem as férias individuais de seus empregados. O que isso quer dizer? Eu tenho um funcionário aqui que acabou de voltar de férias, ele só tem ainda 2 meses do período aquisitivo. Lembrando que tem um período aquisitivo de 1 ano, depois você tem um período concessivo de outro. Dentro de 1 ano, você pode conceder essas férias. No período aquisitivo, você tem, então, que completar 1 ano. Diante da medida provisória, a emergência, não tem essa necessidade. Então, ainda que ele tenha só 2 meses, eu antecipo as próximas férias dele, as férias futuras dele, individualmente, fala, sai de férias já, e aí depois, no ano que vem, quando você usufruiria dessas férias no período concessivo,
você não vai ter essas férias individuais, porque você já usufruiu. Mas eu posso antecipar, eventualmente, 2 períodos concessivos? Complicado. Não aconselho, e o que se tem visto por aí, né, em artigos, enfim, a ideia é o seguinte: você antecipar apenas e tão somente um período aquisitivo. Se ele tiver umas férias já vencidas, conceda, ótimo. Posso antecipar a próxima? Pode, então já são 2. Posso antecipar a outra? Não. Porque o funcionário vai ficar 2 anos sem férias. Mas eu trabalho como dono da empresa 5 anos sem férias, 6 anos sem férias, não tiro férias há anos. Pois é, mas a Justiça do Trabalho não pensa assim com relação ao empregado. Então, ele tem, sim, direito a descansar 1 mês ou 20 dias, caso ele queira vender 10, por ano. Então, antecipe apenas e tão somente um período futuro. Tudo bem? Comunicação prévia de, no mínimo, 48 horas. Olha que ótimo, porque a regra geral são 30 dias. Então, tem que antecipar. As férias sempre foram prerrogativa da empresa. A empresa pode conceder as férias no mês que ela desejar, enfim. Essa é uma prerrogativa da empresa. Só que a medida provisória aumentou essa prerrogativa e falou 48 horas, porque é emergência. 48 horas você está de férias e vai ter que sair, não adianta. Aqui também é impositivo, o funcionário não tem que falar se quer ou não, você já concede. Bem? E também a única questão que você tem que fazer um acordo individual se você for antecipar as próximas férias. Aí é importante que tenha um acordo individual. Agora, as férias que já estão vencidas, você já concede imediatamente, assim, né, dentro das 48 horas. A medida provisória também disse que prioritariamente devem sair de férias os funcionários que estejam enquadrados no grupo de risco do Covid, acima de 60 anos, ou eventualmente com alguma doença crônica. Período mínimo, isso ela não mudou, 5 dias. A CLT também traz 5 dias, não posso dar um dia de férias, 2, 3, no mínimo 5 dias. Outra inovação, aqui o governo, de uma forma ou de outra, ajudou financeiramente as empresas, mas não com dinheiro próprio, com o dinheiro do funcionário. Disse, você pode pagar o adicional de 1/3 de férias até 20 de dezembro. Então, eu concedo as férias para o meu funcionário, sai de férias, mas eu ainda não pago 1/3 de férias para ele. Só vou pagar no final do ano, mais precisamente até 20 de dezembro. Posso pagar antes, posso pagar já. A lei fala, a medida fala em até 20 de dezembro. Você pode pagar a qualquer momento anterior. Mas é um benefício aí interessante, principalmente em empresas que têm um número importante de funcionários. Mas dispensei o funcionário antes de 20 de dezembro. E dispensei antes do novo período. Vou ter que pagar tudo na rescisão. Aí não tem jeito. Então, essas eram as questões das férias individuais. Vamos falar um pouquinho das coletivas. As férias coletivas, você então aqui não pode antecipar, você só pode conceder. A regra geral é que você tem que informar antes, pelo menos no prazo mínimo de 10 dias. A medida provisória tirou isso, também deixou em 48 horas. Também a regra geral, que 15 dias antes você tem que informar o Ministério da Economia. Na CLT é o Ministério do Trabalho, mas ele não existe mais. O Ministério da Economia, até 15 dias antes, você então teria que informar agora também 48 horas. E a regra geral só pode fracionar em 2 períodos. Pela medida provisória, não tem mais essa exigência. Feriados, uma outra inovação. Posso antecipar os feriados não religiosos federais, estaduais e municipais. Notifico também com 48 horas de antecedência. Posso, tanto por escrito, meio eletrônico, porque é uma emergência, então, de repente, eu não consigo notificar pessoalmente o funcionário, entregar, então pode ser por meio eletrônico. Se eu quiser antecipar feriados religiosos, medida provisória autoriza. Mas, para esse caso, eu vou ter que ter um acordo com o funcionário. E uma questão interessante: os feriados poderão ser utilizados para compensação do saldo do banco de horas. Ou seja, vamos supor que você esteja lá com um banco de horas negativo, ou seja, você deve para o funcionário ali 15 horas. Você antecipa os feriados e já zera esse banco de horas. Olha, o banco de horas
Então, chegando já no próximo tópico, que vem aqui, eu fui seguindo a medida provisória 927. Regra geral, tá? Individualmente, mesmo com já a reforma trabalhista de 2017, individualmente só posso fazer banco de horas de até 6 meses. Mais do que isso, eu preciso do sindicato. A medida provisória elasteceu bastante esse prazo. 18 meses, tá? Então saiu de 6 para 18. E, além disso, os 18 meses só começam a contar depois do fim do estado de calamidade. Então, ou seja, eu posso voltar às minhas atividades, mas o Brasil ainda está com decreto de estado de calamidade. Já vai compensando as horas, acaba o estado de calamidade, eu ainda tenho mais 18 meses para compensar essas horas que foram colocadas em banco de horas. Ou seja, você coloca lá o funcionário 15 dias em casa, ele vai ficar te devendo um X número de horas, e você pode compensar em até 18 meses depois do encerramento do estado de calamidade pública. É importante só que você só vai poder compensar até 2 horas por dia, limite de 10 horas diárias. E não precisa do sindicato neste ponto. Agora já partindo para o final aqui da apresentação, o governo também interferiu nas questões mais administrativas relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Os exames médicos, por exemplo, com exceção dos demissionais, todos os outros ficaram suspensos, poderão ser realizados em 60 dias após o fim do estado de calamidade. Tem muitas empresas sofrendo com relação ao exame demissional. Por quê? O funcionário tem medo de fazer o exame e, de repente, contrair o vírus. Muitas das clínicas estão fechadas. E como que eu faço? Porque a lei não me liberou de fazer o demissional. Então, o que ela faz? Ela notifica o funcionário, notifica onde ele deve fazer, toma todas as providências, marca o exame, se o funcionário não for, depois, se isso for discutido numa ação judicial, ela vai explicar, olha, eu tomei todas as providências, mas eu não poderia usar uma força física para levar o funcionário a fazer o exame. Então, ele aqui não quis, mas tão logo voltou, eu também continuei tomando as providências e ele fez o exame demissional. Os treinamentos, que a CLT é bem rigorosa com isso, tem treinamento com relação à saúde, segurança. O que ocorreu aqui? No prazo, poderão ser realizados. Os exames que tiverem que ser feitos nesse período de estado de calamidade poderão ser realizados em até 90 dias, após o término do estado de calamidade, ou por meio de aulas à distância, porque agora é um meio que tem sido muito adotado. CIPAs, processos eleitorais das CIPAs, tá? Esses processos eleitorais têm prazo para ocorrer. Lembrando que CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, muito importante, empresas com um certo número de funcionários, podem ficar suspensas, e aí vai continuar a mesma administração até o encerramento do estado de calamidade. E a parte aqui final é o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, o governo autorizou que o fundo de garantia dos funcionários que estejam relacionados às competências de março, abril e maio desse ano, o pagamento pode ser feito em até 6 parcelas mensais, sendo que os vencimentos começarão em julho de 2020. Depois disso, se você não pagar mesmo assim, aí vai ter multas dos encargos, mas você ganha um fôlego para poder pagar isso daí, pelo menos a partir de julho. Vamos ver se isso continuar, se o governo depois vai editar alguma nova medida para prorrogar também as competências, eventualmente, de agosto, setembro e por aí adiante. Quero agradecer enormemente a atenção e vou ficar disponível agora para responder as perguntas. Ok, professor, muito obrigado pela palestra. Um dos participantes apenas que, para vocês fazerem perguntas, vocês precisam apenas clicar no botão com 3 pontinhos no canto inferior da tela e depois clicar em perguntas e respostas. Já temos algumas perguntas esperando em relação à suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão vale apenas para o CLT? O estágio não entraria nesse caso, professor? Na suspensão do contrato de trabalho. Sim. Não. Provavelmente, o que vai acontecer com os estagiários? Vai ser colocado porque o estagiário pode ser colocado agora em home office. Tá?
e coisa que na CLT não tinha. Agora, suspensão do contrato de trabalho de estagiário, muito difícil que isso vá ocorrer, porque as empresas não têm muita sanção com relação à rescisão de contrato de trabalho de estagiário. É uma lei que a lei do estágio fala apenas que o contratante do estágio, né, comunicando o estagiário, ele não tem nenhum benefício. Os contratos de estágio geralmente disciplinam a questão de 5 dias de aviso de antecedência. Então, as empresas têm desligado seus estagiários. Mas tem um estagiário muito bom que eu quero manter lá na frente. Pode ser que seja feito, mas a lei não trouxe essa disposição. Você vai, de repente, correr os riscos de fazer essa suspensão. Seria interessante ter intermediação do órgão, no caso, a própria faculdade tem essa informação, ou o CIE, que é uma instituição bem atuante nesse tipo de contratação. Ok. Em relação à comunicação ao sindicato, é apenas informativo ou é preciso homologar essa comunicação? Tá. Isso deve ter vindo de uma pergunta de alguém que acompanhou a liminar que foi dada pelo ministro Ricardo Lewandowski 2 dias atrás, e foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo partido Rede, e foi o seguinte, porque pela medida, e essa pergunta é bem interessante, pela medida provisória, o, bastaria a empresa comunicar ao sindicato, dentro de 10 dias da suspensão ou da redução, isso valeria e o sindicato, em tese, não poderia se opor. O que o ministro Lewandowski trouxe foi o seguinte: se o sindicato quer se opor a este acordo individual feito, tanto de redução quanto de suspensão, ele pode, aí ele abre uma negociação coletiva. Tá? E aí ele vai, então, chamar a empresa e falar assim, olha, eu quero negociar essa questão. Mas não é que não é válido. Desde o início, e o ministro Lewandowski deixou claro, é válido. Desde o início é válido esse acordo, só se o sindicato se opuser. Tanto que no silêncio do sindicato vai passar. O que o ministro Lewandowski tomou cuidado foi de não tirar do sindicato a possibilidade de se insurgir contra esses acordos individuais. Ok. E tratando a respeito de impostos, FGTS e INSS, no caso de suspensão, o senhor já respondeu durante a palestra. Mas como que ficam essas questões no caso de redução de jornada de trabalho? Bom, redução, você vai reduzir parte do salário, né? Então, porque é redução da jornada e do salário. Então, o que a empresa pagar de salário, ela vai recolher sobre aquele valor. Tá? No caso da redução, é bem mais tranquilo para o funcionário contar período de trabalho lá até para aposentadoria. O problema é da suspensão. Mas então fique claro, se, por exemplo, a empresa antes pagava para o seu funcionário R$ 3.000 e reduziu por 50% a jornada, vai passar a pagar R$ 1.500 e o restante vai ser pago ao funcionário por meio do canal do seguro-desemprego do governo, sobre aqueles 50%, a empresa vai depositar fundo de garantia e vai pagar o INSS. Contratos temporários poderão ter contratos suspensos caso a tomadora saia de férias. Como podem ser administrados os contratos temporários? Os contratos temporários, eu imagino que ele esteja falando de contrato de terceirização, tá? E o contrato de terceirização, ele é firmado, daria para falarmos muito tempo na parte só de terceirização, o que é, as diferenças, enfim. Mas a terceirização vai seguir a mesma regra. Ou seja, quando eu contrato uma empresa terceirizadora, então, sei lá, eu quero 5 funcionários terceirizados. E aí eu assino um contrato de terceirização para ela me conceder 5 funcionários. Vamos supor que eu parei minha atividade. Eu só vou suspender o meu contrato com a minha terceirizadora de mão de obra. Então, eu vou falar, olha, eu não quero mais seguir com esse contrato, terei as minhas punições, enfim, mas parei das atividades, então não vou utilizar mais os serviços desses 5 funcionários. Aí a própria terceirizadora, com relação àqueles 5 funcionários, pode, de repente, tomar as medidas de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Ok.
E em relação à capacidade de determinados funcionários fazerem um acordo com a empresa, aqui tem uma dúvida. Funcionários que não têm a graduação, não têm faculdade e ganham acima de 3.000, chegando até 9.000 reais. Como que fica lidar com essa questão? Acima dos 3.135 e até os 12.202 e sem ensino superior, foi aquilo lá que eu disse, você não poderia interromper, reduzir, né, a jornada de trabalho ou suspender o contrato desse funcionário. Ah, mas o funcionário quer a suspensão. Não adianta, precisaria de um acordo coletivo com o sindicato, tá? O que a lei permitiu, que nesse caso desses funcionários, você possa fazer a redução de até 25%. Isso permitido. Então, funcionário que ganha 6 mil reais, por exemplo, vou lá, reduzo 25% a jornada dele, o salário, tudo bem. Acima desse percentual, ou fora desse percentual, eu precisaria do sindicato. Mas, como que o governo vai controlar isso? Vamos supor que o funcionário fala, não, eu prefiro, eu ganho 9 mil, mas eu entendo, eu prefiro aí reduzir 50%, continuar ganhando 4.500, recebo um pouco do governo, mande lá a informação. Aí o governo vai e paga o benefício. Ele pode, de repente, fiscalizar depois, porque não tinha um acordo com o sindicato. Ok. Aqui uma pergunta bastante recorrente é como que faz para comunicar o Ministério da Economia quando for necessário? Inclusive porque os sindicatos patronais, eles estão em quarentena, então não estão funcionando. Como que fica essa questão? Os sindicatos, realmente, muitos deles pararam suas atividades, também estão em home office, colocaram e-mails de contato. Então, você vai mandar por e-mail a informação dos funcionários que entraram ficaram com o contrato suspenso ou reduzido, e aí você depois manda a documentação por escrito, porque você vai ter um acordo com o seu funcionário. Aí, ou você já pode anexar nesse e-mail, ou você manda depois quando o sindicato estiver funcionando. Tá? Com relação ao Ministério da Economia, já abriu o canal para as empresas, portal Web Empregador. As empresas vão lá, as que já têm cadastro já se utilizam, as que não tiverem vão ter que se cadastrar e vão mandar a informação para o Ministério, tudo online. E até essa questão, né? Vai acabar que nem vai mandar o acordo individual, só vai informar. E depois vai ficar sujeito à fiscalização de uma autoridade depois que esse estado de calamidade passar. Ok. Agora, sobre as parcelas dos salários que serão pagos pelo governo, a empresa vai ter que ressarcir o governo por esses recursos ou não? Não. Se ela seguiu as normas, foram funcionários que realmente recebiam naquelas faixas, então até 3.135, acima de 12.202 tem ensino superior, não tem nada, fiz tudo dentro do que a medida colocou, reduzir os percentuais certos, ou fiz acordo com o sindicato, ou suspendi só pelo aquele prazo, posso ficar tranquilo que não vou sofrer. Ah, mas a medida provisória não foi aprovada. Acho assim, extremamente difícil que o Congresso não fosse tão insensível chegar e falar, olha, vou lançar um decreto aqui falando que nada daquilo valeu, empresas paguem o governo agora. Pode fazer com segurança. Ok. Outra questão que gerou bastante interesse aqui entre os participantes é em relação aos sindicatos, novamente, uma vez que muitos podem estar fechados pela quarentena. Qual que é o prazo que eles têm para eventualmente se insurgir sobre os acordos que forem apresentados? No caso da empregada doméstica, por exemplo, qual seria o entendimento no tocante à submissão do sindicato do acordo individual? Interessante também. Por quê? Quando saiu essa liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, muitos órgãos de comunicação começaram a falar: o sindicato tem até 10 dias para se insurgir. De onde que veio isso? Porque se eu tenho 10 para comunicar, o sindicato tem 10 para se insurgir. Eu não tenho esse entendimento, muitos outros professores também não seguem essa linha. O sindicato ele pode sim, mesmo fora dos 10 dias, principalmente nesse cenário aí em que
a dificuldade de gerar informações e processar documentos, pode sim, de repente, 40 dias depois, ele se insurgir. O que eu acho bem estranho é que o sindicato se insurja contra esses acordos individuais depois que eles já tiverem se encerrado. Então, eu fiquei lá 90 dias com a redução de jornada, o governo pagou o que tinha que pagar a parte dele, eu paguei a minha, aí no 100º dia o sindicato fala, nada disso valeu. Aí eu acho bem esquisito. Mas até o término dos contratos, dos acordos individuais, o sindicato pode sim abrir uma negociação e contra, de repente, esses acordos individuais. Mas já Ok, fica uma professor. dica aqui, acho bem difícil os sindicatos tenham estrutura e interesse de pegar caso a caso. Se eles fizerem isso, vão fazer em casos muito específicos, em empresas com muitos funcionários, em que realmente haja aí algum interesse de abrir uma negociação, porque eles sabem que é uma questão de urgência, as empresas, já é louvável a empresa que não faça a dispensa do funcionário, e que tente achar alternativas, seja por banco de horas, participação de férias, ah, é, suspensão do contrato, e ainda assim o sindicato ir lá e se insurgir. Eu acho bem difícil. Ok, professor. Bom, uma vez que nós já passamos um pouquinho do horário para responder algumas perguntas e respeitando o prazo que foi acordado entre a coordenação e até entre os participantes desse webinar, agora a gente vai encerrar. Então, nós agradecemos a participação das senhoras e senhores no primeiro webinar da série de pequenas e médias empresas Covid-19, desafios empresariais. Agradecemos ao professor Luiz Fernando Bassi pelos conhecimentos compartilhados no webinar. E na próxima quarta-feira, no dia 15 de abril, a série Pequenas e Médias Empresas Covid-19, Desafios Empresariais, trará o tema Desafios de gerenciamento à distância em decorrência dos impactos da pandemia. Todas as perguntas que foram feitas hoje, nós vamos buscar responder. O canal para quem ainda deseja mais esclarecimentos do professor é o e-mail procede@fia.com.br. E lembramos a todos que este webinar pode ser revisto no canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Uma boa noite a todos e até a próxima.